Eu estou conversando com o professor Selby Rodrigues, idealizador do Remo Adaptável. Vamos lá, professor. Como funciona essa adaptação, por exemplo, para uma pessoa cega? Sim. Essa adaptação é feita de acordo com a deficiência de cada um? Como é que funciona isso? Nos Jogos Paralímpicos, os atletas são classificados com classificação funcional, de acordo com as suas deficiências e classificação funcional. Então nós temos, eu vou te responder o do cego, mas para poder seguir uma sequência, e aí para você ficar bem explicado, é assim, nós temos um barco, que é o single skiff, em que o remador rema parlamenta dupla, ou seja, 2 remos, em que ele só usa o braço. Logo, a classificação para remar esse braço, as pessoas podem não ter que ter nenhuma mobilidade de tronco, nem de perna. Ele só pode usar o braço e o ombro. Caracteriza a maioria dos grupos paraplégicos, né? Então, temos o barco masculino e feminino. Duplo esquife. São 2 pessoas, cada um com 2 remos, e, na realidade, é um homem e uma mulher. E aí, ele pode usar, o carrinho é fixo, no caso do esquife, ele é preso na cadeira, tem um encosto de cadeira. Já no barco, no TA, ele pode fazer o movimento de tronco. Não tem nenhuma mobilidade de perna. Tá? Então, os resultados de poder usar o carrinho não teria possibilidade. Então, ele só usa o tronco e os braços. E, no caso do cego, a pergunta que foi feita, é o barco que é remado 4 com. 4 pessoas remando, cada uma com um único remo, né? E aí, nessa modalidade, o cego pode participar. Entende? Ele, além de ser cego, de ter todo o exame feito da deficiência visual, ele é obrigado a usar também o óculos. É um óculos vendado, próprio. E como que ele se orienta? Ele orienta porque o barco tem um timoneiro. Então, esse barco possibilita o cego remar. É ótimo por isso, porque quem guia o barco, nesse caso, é o timoneiro. Então, o timoneiro possibilita tranquilamente a direção do barco, sem nenhum prejuízo. E os outros 2 remadores, que é um homem e uma mulher também, são deficientes físicos. Isso tudo foi pensado por vocês? Nós pensamos numa variedade muito grande. Na época não tinha essa classificação. O Claudio Honor, que foi o primeiro remador, o primeiro a receber a carteira de remador, remou na Lagoa do Rio de Freitas 500 metros. Numa regata oficial, nós colocamos ele no barco, naquela época o canói, e ele foi a primeira grande sensação. Mas nós tínhamos lá deficiente físico, tínhamos surdos, que os surdos não participam do remo adaptável, né? Porque o surdo tem a sua competição própria, então não participa dessa competição. Mas tínhamos deficientes físicos, né, de várias lesões, né, lesado medular, e juntamos esse grupo todo e fazíamos todo o trabalho. E nós anotávamos. Então, como isso é 1980, nota só veio surgir na Federação Internacional em 2001. Então, o Brasil é precursor do trabalho, é precursor do escrito, documentos escritos nossos foram levados para fora, né? Na Federação Internacional há uma respeitabilidade muito grande pelo trabalho inicial que foi feito no Brasil. Tanto assim que quando foi lançado em 2001, o Brasil foi signatário da primeira resolução de que pudesse levar isto à prática e a possibilidade de chegar à competição internacional. Agora, eu imagino que para você é um motivo de muito orgulho, né? Para nós, o grande orgulho foi de 1980 até 2008 lutar para que o Brasil colocasse essa modalidade uma equipe olímpica e paralímpica. Foi esse o nosso mérito, porque nós não fomos em 2008 a primeira participação em Beijing. Pois é, e falando em luta, vamos ver isso aqui. No campo do esporte isso também acontece. Uma discriminação total, uma imagem vendida sempre no sentido negativo, do grande potencial que o negro tem. É só começar a refletir quanto às oportunidades de que os atletas passam e podem chegar no campo geral do esporte. Indique um negro jogando golfe,
me mostre que negro teve a oportunidade de fazer hipismo, quais foram as grandes expressões da natação, mas isso não é porque não existe potencialidade, é porque a imagem é vendida de maneira negativa, fazendo com que essa discriminação atinja, de uma maneira geral, as camadas que têm vontade e desejo de chegar a um ponto importante da participação do negro no desenvolvimento maior do país. E nesse campo esportivo, nós podemos voltar na história e lembrar que somente aparecem as falhas, as coisas erradas que um atleta negro faz, e não a imagem positiva do seu desenvolvimento. Essa discriminação é levada a todos os níveis pela não oportunidade. E nós podemos lembrar, Ademar Ferreira da Silva foi altamente enaltecido após as 2 medalhas olímpicas. João Carlos de Oliveira, da mesma maneira. Nelson Prudente, Aida dos Santos, José Teles da Conceição, Laura Eunice das Chagas e Robson Caetano. Não vende imagem, Robson Caetano, como tantos outros negros que, se tivessem oportunidade que é de direito e de dever da sociedade, a sua posição seria diferente ao entrar através do vídeo na sua casa. Então, você, além de negro, resolveu trabalhar com deficientes. Imagino que a discriminação deve ter vindo em dose dupla, né? Essa é a verdade. Isso é 1988, nós estamos em 2016. Continua. A luta continua. As oportunidades são bem pequenas. Se nós olharmos a televisão, quantos repórteres negros entram na Rede Globo pegando o microfone no Jornal Nacional? Será que não tem jornalista negro? Será que o negro não é capaz? Onde está a equidade? Oportunidade, é claro que cada um vai buscar a sua também. Mas se as barreiras são muito altas, 1,6 m é a barreira do 110 com barreira. Eu faço, até hoje, a primeira barreira. Claro que, pela minha idade, eu não faço mais as 10, 1,6 m. Mas colocando as 10, compatível à minha idade e à minha possibilidade, eu vou fazê-lo. Qual é mais difícil? Essa barreira ou a barreira do preconceito? A barreira do preconceito é muito grande. Ela continua até hoje. É muito grande. Tá? E é contra ela também que se luta. E se luta, eu acho que é uma obrigação de todas as pessoas lutarem. Não porque eu sou negro. Sabe? Eu tenho um prazer, um orgulho de ser negro. Agora, o fato de ser negro te trouxe dificuldade nessa carreira? Claro que a minha carreira sempre teve dificuldade. Como qualquer negro. As oportunidades são diferenciadas, né? Mas isso não pode levar a uma pessoa negra a desistir. E aí é a minha luta. O que já aconteceu com você que você diagnosticou que era exatamente o preconceito que estava acontecendo? Comigo? Várias vezes. Na hora das escolhas, se você não é o primeiro da turma, você não é escolhido. Então você tem que ser o primeiro da turma. Nunca se pega um negro com nota 7,4 e coloca na frente de um branco com 7,3. Mas coloca o branco com 7,3 na frente do negro com 7,4. Então, a discriminação existe. Nós somos a maioria. O que nós precisamos é não ter vergonha de ser negro. O que nós precisamos é mostrar que temos a mesma capacidade. E essa luta continua sempre. Vender de escravismo. Entende? O atletismo começa com uma discriminação. Os atletas são recebidos no clube porque eles eram negros, não podiam ir para outros clubes. Até hoje. É só verificar. Peraí, o atletismo surge com atletas negros sendo discriminados. E vão para o Vasco da Gama. Como é que é isso? Explica isso aí. Como é que era isso? O primeiro grupo de negros atletas foram para o Clube Vasco da Gama. Os outros clubes não recebiam. Entende? Uhum. E essa discriminação, ela continua até hoje. Tá, mas foi pelo fato deles terem ido para o Vasco da Gama. Naquela época, o Vasco da Gama abriu as portas para os atletas negros brasileiros. E aí, então, que, na verdade... Abriu para os outros clubes. Entendeu? Por quê? Quando você pega, por exemplo, você pega um Fluminense, procura quem foram os atletas negros do Fluminense. É só procurar. É só fazer uma história. A história mostra isso. Entende? Em compensação,
nós não temos nenhuma vergonha de ser negro. E aí é que é importante. A minha família é uma família de negro. Uma família honesta. Uma família que luta, que estuda, que consegue vencer. Como todas as famílias de branco. O que não pode é colocar uma barreira. A barreira do 110 com barreira é 1,06 m. Eu não posso colocar uma barreira de 1,10 m para o negro e colocar de 1,06 m, que é oficial, para o branco. Na competição não há esse problema. Todo mundo fica na mesma altura. E aí mostra os resultados. Pois é, se na vida fosse assim, seria muito mais fácil, Eu né? também acho. Porque também todo mundo poderia concorrer em pé de Perfeito, igualdade. em pé de igualdade. E é essa pé de igualdade que tem que existir. Entende? A minha escola de periferia da favela tem que ser igual à escola de qualquer outro lugar, com todas as mesmas condições. O atendimento em qualquer lugar tem que ser igual para todo mundo e não ser discriminado, como é simplesmente. Você falou em escola de periferia. Vamos assistir isso aqui? Estamos aqui, todos nós aqui. Ou sei lá, eu queria continuar a competição como todo mundo está sendo. Aí, pô, ganhar junto com eles aí, todos eles, poxa, é legal a competição participar, porque, poxa, é uma coisa que amanhã depois tu pode ser até campeão, bicampeão de tudo, sabe? Eu acho que é legal. Melhor do que, sei lá, a pessoa também algumas vezes tem que ter alguma chance para viver, porque, sei lá, o governador também, pô, ganhou alguém, algumas chances. Sendo uma chance, porque pô, as crianças também merecem, as crianças também são viventes, que né, são nem a gente, por exemplo. Pô, a gente são sofredor da vida aí. 1980. Por sempre caminhando na vida aí, são menor abandonados, mas somos gente. Federação de Atletismo do Rio de Janeiro. O dia foi de festa A cor quando da levamos pele. alguns menores de Vamos rua tirar as para crianças da rua conhecer o correndo. estádio Então, Célio em de Barros. 2016. Parecia que estávamos mostrando um mundo novo. A É para possibilidade colocar isso de em uma qualquer nova lugar, vida. colocar na televisão para mostrar como nós podemos mudar. Isso existe até em hoje. cada segmento, em cada favela, em cada bairro, em cada comunidade, esse projeto. Esse projeto, vamos tirar a criança da Tinha rua cabelo preto, correndo, é bigode. de sua responsabilidade. Sei lá, gente, eu acho que pra mim mesmo isso Tia aí, Alice. sei lá, tinha que ter Alice de alguém que Jesus. responsabiliza pela pessoa, tá? Que, pô, dá aquele amor, aquele carinho, certo? Que a mãe e a avó não dá, né? Isso é o que é necessário para nós todos. A criança tem menos respeito também, tá? É só isso que eu tenho a falar. Cada vez que eu vejo isso, cada vez que eu volto no tempo, eu fui o primeiro presidente negro na Federação de Atletismo do Rio de Janeiro. E foi gozado que na entrevista após a eleição, as pessoas estavam dizendo que o outro que tinha sido vitorioso, eu tinha sido vitorioso, e a entrevista sendo feita com o perdedor. Não que ele não pudesse, não que não fosse digno, até porque a nossa participação foi muito importante, foi muito, muito leal, né? Mas eu fui o primeiro presidente negro na Federação de Atletismo e fui o primeiro presidente negro no Tribunal de Ética da Confederação, do Conselho de Educação Física. Por quê? Será que o negro não é capaz? Ou será que as oportunidades não são dadas ao negro? Ou para ele conseguir, ele tem que lutar 4, 5, 6 vezes mais do que os outros? Por quê? Essa é uma pergunta que a gente está fazendo aí desde a dita abolição da escravatura, né? Agora, esse projeto foi o pontapé para a Vila Olímpica da Mangueira, não foi? Foi esse pontapé. Foi daí que surgiu a Vila Olímpica da Mangueira, né? E nessa época, nós éramos presidente da Federação de Atletismo e foi uma mudança radical no esporte brasileiro, porque nenhuma escola de samba tinha sido filiada a uma organização desportiva. E a Federação de Atletismo do Rio de Janeiro, nessa época que eu era presidente, nós adequamos com o deputado Chiquinho da Mangueira, na época, junto com ele, porque o meu sogro morava na Mangueira, meu carro ficava na Mangueira, né? Eu sou mangueirense. Seu Bi, mangueirense, seu Bi mangueirense. Olha, muitíssimo obrigado, muito obrigado mesmo pelo que você representa. A gente percebe, está nos seus olhos, que tudo que você faz, que você fez é de coração, que você vive, que você ama, que é orgânico
né? Então, muito obrigado por você existir e por você estar aí forte, saudável, atuando e produzindo e fazendo a diferença. Eu que agradeço essa oportunidade. E vitória não é passar por cima dos brancos, é ter somente o mesmo lugar ao sol, porque ele é um só para todo mundo. É por isso que estamos lutando. Obrigado. Valeu. Eu conversei com o professor Selby Rodrigues e para você que chegou agora, não deu para ver toda a entrevista completa, entra lá no www.alerj.rj.gov.br ou cultine.com.br que está tudo lá para você, tá? Obrigado pela companhia e até o próximo encontro. Eu te espero. O momento atual dessas mídias negras, com toda certeza, é para ampliar as perspectivas de ascensão e principalmente de diálogos e garantias de direitos para as populações negras.